Olá, seguidores Max Moraes. Estou fazendo esse vídeo hoje muito revoltado com a situação do nosso Brasil. Esses dias nós vimos na rede social muito ataque ao Bolsonaro, ao Sérgio Moro. E esses ataques partem dos esquerdistas. Pessoas que preferem estar gritando Lula livre. Pessoas que compactuam com as falcatruas, com as mazelas que vêm ocorrendo dentro do Brasil. E eu fiquei mais triste em ver que essas pessoas são as mesmas que apoiam e que não noticiaram o caso do menino Juan. Falo isso como pai, e o que fizeram com aquela criança simplesmente foi um crime que não tem palavras. Eu pautei algumas perguntas que ficou no ar. Uma dessas perguntas é que onde está o movimento Ele Não? Movimentos homofóbicos, a CUT, o MST e outros grupos que apoiam e que brigam, diz eles, que pela justiça e pela igualdade. Você que não sabe, o movimento homofóbico, eles têm uma lei que eles pedem a punição severas para as pessoas que cometeu o crime de homicídio, que para eles é chamado como LGBTcídio. Agora eu pergunto para todos vocês, qual a diferença de um homicídio de um pai de família para um homossexual? Eles querem inverter o nosso país. E eu vou mais além. Sabe por que não foi divulgado e não foi comentado esse assunto? Essa tragédia, essa bárbara que fizeram com o Juan? Porque a mãe, ela faz parte dos homofóbicos. Ela tinha um caso com outra mãe, outra mulher. Há um ano já tinham cortado o órgão genital da criança. Elas mesmo costuraram a criança. Essa criança nunca pisou na escola. Obviamente que os professores iriam ver. E eu pergunto a todos vocês, onde o Brasil vai chegar, gente? Onde o Brasil vai chegar com essas pessoas que simplesmente colocaram uma venda nos olhos e não divulgaram? Porque entra a questão da homofobia, entra a questão do LGBT.
Nós não podemos generalizar, porque tem muitas pessoas que têm sua opção sexual e são pessoas de bem. Tem pessoas que não tem quem diga que ela é homossexual. Se comporta como pessoas normais. Mas tem uns que, sinceramente, eles fazem questão de escancarar. E isso ocorreu com o menino Juan. Mutilaram a criança. Mutilaram essa criança. Ela ficou um cárcere privado por um bom tempo. Até matarem a criança. E você sabe que uma deputada do Ceará, ela apresentou a Lei Dandara. O que é a Lei Dandara? A Lei Dandara é exatamente uma PL 7292 de 2017, que trata como um homicídio cometido contra homossexuais e transexuais por conta dessas condições. Isso significa que envolve menosprezo ou discriminação por razões de sexualidade e da identidade de gênero. E isso está na Câmara para ser aprovada, para ser votado. Eu não acredito que as pessoas possam aceitar essa diferença de um crime de homicídio para um crime de um homossexual. LGBTcídio. O crime de homicídio, ele deve ser tratado igual para todos, inclusive para a mãe. Mãe não. Essa monstra que se dizia ser mãe do Juan. Eu vou estar postando para todos vocês o depoimento dela na delegacia. É triste, gente. É triste o que fizeram com essa criança. A irmãzinha de 10 anos algo viu, pois ela fez um desenho que você vai ouvir no depoimento do delegado. O que eu posso falar para todos vocês é que falta Deus. Falta Deus no coração desse povo. Mas a justiça de Deus, ela tarda, mas ela não falha. E você que está mais preocupado em estar defendendo as algazarras que vêm ocorrendo dentro do nosso Brasil, pare para pensar. Pare para pensar que você pode ter um filho e que pode ser vítima de mal influências. Pare para pensar que um familiar seu pode passar pelo mesmo que ocorreu com o Juan. Senhor, tenha misericórdia desse povo, Senhor. Acorda Boa Vista, acorda Roraima. Rosana Aure da Silva Cândido, 28 anos de idade. Cássila Priscila, também 28 anos. Cássila, mãe da menina. E Rosana, mãe do garoto, Juan. As duas resolvem então, há cerca de 4 anos, sair lá do estado do Acre. Rodam outros estados, só que elas saem sem o consentimento, sem a autorização dos pais das crianças. Elas passaram, fugindo do Acre, por pelo menos 2 estados da federação além de Brasília. Passaram por Alagoas e passaram por Goiás. E resolvem vir morar em Brasília. Moram em algumas cidades, até virem a morar aqui
na 619, conjunto 3, aqui nesse local. Vocês chegaram a ver as crianças? Vocês tinham contato? Não, a gente nunca viu as crianças em si. A gente via mais a menina, né, com as duas. E o menino, a gente de vez em quando a gente via ele, que ele tava, né, cabelo grande, com roupa mais afeminada, mas muito pouco. Até mesmo para colocar o lixo para fora, era uma coisa assim que eles corriam e colocavam e a gente nem via. E na sexta-feira, elas decidem que iriam dar fim a Juan. Queriam tirar a vida do garoto. Saem de manhã, compram uma faca e, à noite, a mãe do garoto pega a faca e dá uma facada no coração do menino. O crime foi planejado pelo menos com 1 mês de antecedência. E nesse planejamento, a mãe executaria propriamente a morte do filho e a companheira dela ficaria a cargo de cozinhar parte do corpo da criança para que a carne se desprendesse mais fácil dos ossos, fosse picotada, jogada no vaso e no dia seguinte os ossos fossem triturados, ou seja, para facilitar a ocultação do cadáver posteriormente, isso com o próprio filho. Eu matei, esquartejei e coloquei ali dentro da mala. A companheira dela pega um lenço umedecido com acetona e coloca sobre o rosto do garoto para que ele não gritasse, para que ele apagasse. Antes dela fazer, eu fiquei a todo momento segurando o braço dela e a gente passou uns 30 minutos ali. E eu ali, perplexa, sem movimentar o corpo, e quando eu soltei ela, quando eu olhei, ela já tinha dado a primeira facada. As duas resolvem, então, queimar o corpo de Juan. E para isso, elas utilizam aquela churrasqueira. Elas colocam o corpo, os pedaços do menino, naquela churrasqueira. A Ana queria fritar a pele dele inteira e as carnes, ela queria cortar tudo, jogar dentro do vaso sanitário e os ossos seriam tudo triturados, para que ele desaparecesse mesmo. Na hora desse esquartejamento, eu via de longe. Então, ela dizia que estava ruim, que não tinha como cortar, e eu dizia, deixa assim mesmo, porque o intuito dela era desaparecer mesmo. E começam a queimá-lo. Só que o cheiro e a fumaça chama a atenção dos vizinhos. Bem ao lado estava tendo um evento, uma festa. E aí, elas então decidem por um outro caminho. Decidem colocar os pedaços em uma mala e em 2 mochilas. Rosana caminha por cerca de 1 quilômetro com a mala até chegar nessa boca de lobo aberta, e aqui ela dispensa, joga a mala aqui dentro. Na quadra de esporte ali em frente, alguns jovens estavam jogando bola, praticando esporte. E ao verem essa situação, perguntam para ela o que era isso. Ela então diz que eram roupas velhas, que ela estava querendo se mudar e jogou as roupas aqui dentro. Ela vai embora, sai caminhando e os rapazes vêm aqui na curiosidade para saber o que tinha dentro da mala. E ao abrirem a mala, a cabeça de Juan cai. Ficamos sabendo que as características da mulher eram de uma albina, e não era uma albina, conforme nós vemos, era uma pessoa com cabelo pintado. Encontramos a residência dela, encontramos essa casa, e ao chegar no local, eu encontro 2 mochilas rosa de criança com o restante do corpo que tinha sido encontrado na mala. Quando a gente observou dentro dessas mochilas, a gente viu os olhos da criança e braços e pernas cortados. Você não sentiu nada quando você estava assim matando seu próprio filho? Senti sim. Você está arrependida pelo que você fez? Bastante. Mas as alegações dela aqui durante o nosso flagrante foi que a criança era um empecilho para o desenvolvimento do relacionamento dela. A criança era desobediente, a criança remetia
ela um passado de sofrimento com os parentes e o pai da criança. São essas motivações que levaram ela a matar a criança dessa forma tão bárbara. Você também ajudou a cortar a criança? Não, eu não fiz, não cortei, não guardei, só ajudei. Ajudou o quê? Só auxiliei mesmo. Mas se... Colocar na mala, essas coisas. E a mutilação do Juan? Por que ela teria cortado o órgão genital desse garoto? Elas nos deram 2 motivos. O primeiro motivo é que essa criança se masturbava muito. Isso as incomodava, né? Então elas, diante de um comportamento sexual, reprovavam na concepção delas, até porque elas, segundo, tinham uma formação evangélica e isso elas reprovavam muito. Elas cortaram o pênis para diminuir essa prática de masturbação da criança. Um outro motivo também que elas nos disseram foi que ele tinha vontade de ser menina por morar numa casa em que o casal era um casal homoafetivo de 2 mulheres, mais uma criança do sexo feminino. Então ele demonstrava esse desejo de ser uma menina tal qual a irmã adotiva que tinha lá, dopando ela para isso. Segundo elas, usaram dipirona, algum medicamento que a gente ainda não sabe, costuraram a região genital da criança com linha e agulha normal, fizeram de forma rudimentar aqueles curativos e mantiveram ela em cárcere por todo esse tempo. Importante dizer que a gente apurou que ao longo de todo o tempo em que ela saiu lá do Acre para cá, ela não foi matriculada em qualquer escola. Hoje nós entendemos por quê, para esconder essa transformação que ela fez com a criança e para também evitar ser capturada, já que ela vinha fugida do local porque tinha perdido a guarda para o pai. Essa irmã presenciou o crime, doutor? Os elementos de informação que a gente vem coletando ao longo do tempo mostra que sim. Eu designei ela para o depoimento especial junto a uma equipe especializada, mas eu posso te afirmar que durante a lavratura do flagrante nós colocamos ela para desenhar algo, até para poder distraí-la, para que ela não fosse envolvida naquela atmosfera bárbara que estava ali. E um dos desenhos que ela fez me chamou a atenção. Ela desenhou uma criança com cabelo grande, do sexo feminino, portanto, deitada no chão, com o tronco, com as entranhas para fora. Uma criança de 8 anos fez esse desenho que eu estou te falando. Isso na noite do crime. Ela não disse por que devolveu o menino para o pai, já que ele era um problema para ela? Por que ela não o devolveu ao pai? E assim acabaria o problema sem precisar ser dessa forma. Ela nos disse que tinha um ódio muito grande pela família, porque tinha sofrido maus tratos quando morava na casa dos sogros. E eu posso já dizer para você que isso não é verdade, porque conversei com os sogros e vou na cidade do Acre para traçar todo esse perfil extrafamiliar para a gente ter uma noção do que realmente aconteceu, já que essas crianças foram mantidas em cárcere privado durante 5 anos. E é mais esse crime que eu quero provar e quero que elas respondam.